Olá, mulheres. Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar a leitura do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. E vamos para o capítulo de número 4. As emoções e o processo do perdão. Eis duas coisas que fazem com que fiquemos totalmente confusos interiormente. A primeira são as coisas negativas que os outros nos fizeram. A segunda são as coisas negativas que fizemos a nós mesmos e aos outros. Temos dificuldade em superar o que os outros nos fizeram e achamos difícil esquecer o que fizemos a nós mesmos e aos outros. Examinamos como nossas emoções funcionam, pois qualquer coisa que destrua nossa confiança em nós mesmos ou nos outros afetará não apenas a nós pessoalmente, como também o nosso relacionamento com as outras pessoas. Neste capítulo, vamos considerar o que podemos esperar das nossas emoções quando começarmos a aprender a aplicar o perdão a nós mesmos, aos outros e a Deus. Seja rápido em perdoar. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, paixão, fúria, mau humor e ressentimento, raiva, animosidade e discussões, brigas, gritarias, rivalidade e calúnia, falar mal, linguagem blasfema ou abusiva, bem como de toda malícia, maldade, má vontade ou baixeza de qualquer tipo. E tornem-se úteis, ajudadores e bondosos uns para com os outros, sensíveis, compassivos, compreensivos, amorosos, perdoando-se mutuamente, prontamente e liberalmente, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 4, 31 e 32. A Bíblia nos ensina a perdoar prontamente e liberalmente. Devemos ser rápidos em perdoar. De acordo com 1 Pedro 5:5, devemos nos revestir com o caráter de Jesus Cristo, significando que devemos ser pacientes e longânimos, não nos ofendermos facilmente, sendo lentos em nos irarmos, rápidos em perdoar e cheios de misericórdia. Minha definição da palavra misericórdia é a capacidade de olhar além do que é feito para descobrir o motivo pelo qual foi feito. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que até elas não entendem, mas sempre há um bom motivo pelo qual se comportam da maneira como se comportam. O mesmo acontece conosco como crentes. Devemos ser misericordiosos e perdoadores, assim como Deus em Cristo perdoa os nossos delitos, mesmo quando não entendemos por que fazemos o que fazemos. Perdoe para impedir que Satanás leve vantagem. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar a fim de impedir Satanás de ter vantagem sobre nós. Então, quando perdoamos os outros, não apenas estamos fazendo um favor a eles, como estamos fazendo um favor ainda maior a nós mesmos. O motivo pelo qual estamos fazendo tal favor a nós mesmos é porque a falta de perdão produz em nós uma raiz de amargura que envenena todo o nosso organismo. O perdão e a raiz de amargura. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12, 15. Quando estamos cheios de falta de perdão, estamos cheios de ressentimento e amargura. A palavra amargura é usada para se referir a alguma coisa que é picante ou ácida ao paladar. Lembramos que quando os filhos de Israel estavam para sair do Egito, o Senhor disse a eles na véspera da sua partida para prepararem uma refeição de Páscoa que incluía ervas amargas. Por quê? Deus queria que eles comessem aquelas ervas amargas como um lembrete da amargura que haviam passado no cativeiro. A amargura sempre pertence ao cativeiro.
Dizem que as ervas amargas que os israelitas comeram provavelmente eram semelhantes à raiz forte. Se você já comeu um bom punhado de raiz forte, sabe que ela pode provocar uma reação física bastante forte. A amargura causa exatamente o mesmo tipo de reação em nós espiritualmente. Ela não apenas nos gera desconforto, como também gera desconforto no Espírito Santo que habita dentro de nós. Vimos que devemos ser uma fragrância de aroma suave para aqueles que entram em contato conosco. Mas quando estamos cheios de amargura, o aroma que exalamos não é suave e doce, mas amargo. Como a amargura tem início? De acordo com a Bíblia, ela cresce a partir de uma raiz. A versão King James desse versículo fala de uma raiz de amargura. A raiz de amargura gera o fruto da amargura. E qual é a semente da qual essa raiz brota? A falta de perdão. A amargura resulta das muitas ofensas menores que simplesmente não queremos deixar para trás. As coisas que ficamos remoendo sem parar dentro de nós até que crescem em enormes proporções e atingem tamanhos monumentais. Além de todas as pequenas coisas que permitimos que fiquem fora de controle, existem as ofensas maiores que as pessoas cometem ou cometeram contra nós. Quanto mais permitimos que elas cresçam e infeccionem, mais poderosas elas se tornam e mais contaminam todo o nosso ser, a nossa personalidade, a nossa atitude e o nosso comportamento, a nossa perspectiva e os nossos relacionamentos, principalmente o nosso relacionamento com Deus. Deixe para trás. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Levíticos 25, versículos 10, 39 a 41. Para impedir Satanás de ter vantagem sobre você, perdoe. Faça a si mesmo um favor e deixe a ofensa para trás. Perdoe para impedir que você seja envenenado e aprisionado. De acordo com o dicionário Webster, a palavra perdoar significa desculpar por um erro ou ofensa. Perdão. Quando uma pessoa é declarada culpada de um crime e sentenciada a servir um período na prisão, dizemos que ela tem uma dívida para com a sociedade. Mas se for perdoada, lhe é permitido seguir o seu caminho livremente, sem restrição alguma. Esse perdão não pode ser conquistado, ele precisa ser concedido por uma autoridade superior. Quando alguém nos ofende, você e eu tendemos a pensar que essa pessoa nos deve. Por exemplo, uma jovem certa vez veio à fila para receber oração em uma de nossas reuniões e me disse que havia acabado de surpreender seu marido traindo-a. A reação dela foi: ele me paga. Quando alguém nos fere, reagimos como se aquela pessoa tivesse roubado alguma coisa de nós ou nos ferido fisicamente. Sentimos que essa pessoa nos deve algo. Foi por isso que Jesus nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Em Levíticos 25, lemos sobre o ano do jubileu, no qual todas as dívidas eram perdoadas e todos os devedores eram perdoados e libertos. Quando estamos em Cristo, todos os dias podem ser o ano do jubileu. Podemos dizer àqueles que estão em débito conosco por nos maltratarem: eu perdoo você e o libero de sua dívida. Você é livre para ir. Eu o deixo nas mãos de Deus para que Ele trate com você, porque enquanto eu tentar tratar com você, Ele não vai fazer isso. De acordo com a Bíblia, não devemos manter as pessoas eternamente em débito, assim como nós mesmos não devemos ficar em débito com ninguém. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Romanos 13:8. Precisamos aprender a perdoar as pessoas,
a cancelar a dívida delas conosco. Você pode imaginar a alegria de uma pessoa que fica sabendo que foi perdoada e livre de uma centena de 10 ou 20 anos na prisão? Essas são as boas novas da cruz, porque Jesus pagou nossa dívida por nós. Deus pode nos dizer: você não me deve nada mais. Há uma canção que transmite esse pensamento com as palavras: eu tinha uma dívida que não podia pagar, ele pagou uma dívida que não era sua. Nosso problema é que ou estamos tentando pagar a nossa dívida para com o Senhor, ou estamos tentando receber as dívidas que as pessoas têm conosco. Assim como Deus cancelou a nossa dívida e nos perdoou por ela, do mesmo modo devemos cancelar as dívidas dos outros e perdoá-los pelo que nos devem. Deixe para lá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no e deixem para lá. Esqueçam, deixem para trás, para que também o seu Pai que está nos céus possa lhes perdoar os seus próprios pecados e delitos e os deixe para lá. Marcos 11, 25. De acordo com o dicionário, perdoar também significa renunciar à ira ou ao ressentimento contra, absolver do pagamento de uma ex-dívida. Gosto da expressão usada pela Amplified Bible nesse versículo: deixe para lá. Quantas vezes você teve um problema com alguém e acha que já resolveu isso entre vocês, mas a outra pessoa continua trazendo o assunto à tona? Meu marido e eu tivemos esse tipo de experiência um com o outro muitas vezes no nosso relacionamento. Acredito que a maioria dos homens tem mais disposição e capacidade de deixar as coisas para trás do que as mulheres. O estereotipo popular da mulher implicante não é totalmente inexato. Sei disso porque eu costumava ser uma delas. Dave e eu tínhamos um desentendimento ou um problema entre nós e ele dizia: vamos esquecer o assunto. Mas eu ficava arrastando aquilo e falando sem parar. Lembro-me dele dizendo para mim em desespero: Joyce, não podemos simplesmente deixar isso para lá? É isso que Jesus está nos dizendo para fazer aqui nesse versículo. Deixe para lá, esqueça isso, deixe para trás, pare de falar no assunto. Mas a questão é: como fazemos isso? Receba o Espírito Santo. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. João 20, 21 a 23. A regra número 1 para se perdoar pecados é receber o Espírito Santo, pois ele nos dá a força e a capacidade para perdoar. Nenhum de nós pode fazer isso por conta própria. Creio que quando Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo, nasceram de novo naquele momento. A próxima coisa que ele lhes disse foi que todos os pecados que eles perdoassem seriam perdoados e que todos os pecados que eles retivessem seriam retidos. O perdão dos pecados parece ser o primeiro poder conferido às pessoas quando elas nascem de novo. Se isso é verdadeiro, então perdoar pecados é o nosso primeiro dever como crentes. Mas embora tenhamos o poder para perdoar pecados, nem sempre é fácil perdoar pecados. Sempre que alguém faz alguma coisa comigo que é preciso perdoar, eu oro: Espírito Santo, sopra sobre mim e dá-me força para perdoar essa pessoa. Faço isso porque as minhas emoções estão gritando e clamando: você me feriu e isso não é justo. Nesse momento, preciso me lembrar do que já aprendemos sobre deixar as coisas para trás e permitir que o Deus da justiça acerte as contas e resolva tudo no final. Tenho de lembrar a mim mesma que a minha função é orar e a de Deus é pagar. Quando alguém fizer algo que machuca você, busque o Senhor e receba dele a força para colocar sua vontade no altar e diga: Senhor, perdoa esta pessoa, eu a libero, eu a deixo ir. Uma vez tendo feito isso, você tem de deixar o assunto para lá. Não adianta nada passar por tudo isso e depois ir almoçar com os amigos ou sócios e trazer a coisa toda à tona. Por quê? Porque Satanás usará isso como uma oportunidade para anular sua decisão de perdoar e roubar de você a paz e a bênção. No próximo áudio, vamos dar continuidade ao capítulo 4, se o nosso maravilhoso e bom Deus permitir. Deus te abençoe e até lá.